Olá, eu sou o Anderson Mancera e hoje nós vamos falar sobre câmeras de celular. Bom, você já deve ter notado que as câmeras de celular estão ficando cada vez mais complexas. Antigamente, a gente só precisava saber se a câmera principal de um smartphone era boa ou ruim. Hoje não, hoje tudo mudou. A gente tem câmera dupla, tripla, quádrupla e até quíntupla. Além disso, um monte de sensores para a gente entender como funcionam, né? Então, para esclarecer isso, né, e para te facilitar na busca do seu próximo smartphone, né, atendendo às suas necessidades fotográficas e de vídeo, eu preparei uma aula, né, bem completinha, bem detalhada para você entender como funciona cada tipo de lente, qual o objetivo de cada uma, né, como é que funcionam os resultados em termos de qualidade, em termos de luz, né, de ambiente, qual a lente mais apropriada para cada tipo de captura e também o detalhamento dos sensores, né, e outros recursos que as câmeras de celulares possuem hoje em dia. Então, se você está precisando saber dessas informações, está com dúvida aí no próximo aparelho que, né, você vai comprar, vem comigo, me acompanha que eu vou explicar tudinho para você agora. Então, esse aqui é o nosso guia básico para as câmeras de celular. Vamos dar uma olhada aqui no primeiro item da nossa lista, né, os tipos de lente. Vocês já devem conhecer alguns deles, né, porque são os mais corriqueiros que a gente tem, mas eu vou falar também dos outros sensores, né, que só geralmente os tops de linha possuem, como por exemplo o sensor TOF, né, o Time of Flight, que é um sensor de profundidade. Já já a gente vai falar dele. Vamos nos focar agora nas lentes mais comuns que a gente encontra em smartphones, tanto nos mais intermediários quanto nos mais tops de linha. Por exemplo, a gente tem geralmente a lente ultra-wide, né, ela está ficando cada vez mais comuns nos celulares hoje em dia. A gente teve no início lá das câmeras duplas, né, em iPhones ou em tops de linha, no início das câmeras duplas, a gente tinha geralmente a lente normal e uma lente de profundidade, né, para fazer aquele efeito de fundo desfocado. E aí, a partir do momento que a inteligência artificial começou a ser aplicada na lente principal, né, e as fabricantes começaram a perceber que não precisava exatamente ter uma lente só para fazer efeito de profundidade, né? Você podia fazer isso usando sensores e inteligência artificial combinados, né? Então você poderia usar essa lente secundária com uma função, né, um pouco mais nobre, que no caso é a lente ultra-wide, né, que está super comum hoje em dia. Então mesmo em aparelhos intermediários a gente já tem aí a lente ultra-wide, que é a lente com ângulo aberto, né? Aquela captura super aberta. Já já a gente vai ver exemplos de fotos aqui com a lente ultra-wide. O detalhe é que geralmente, né, apesar da lente ultra-wide ter um campo, né, de captura muito mais aberto do que a lente normal, né, a lente wide, ela tem uma abertura menor. O que é a abertura? A abertura, já já a gente vai ver em detalhe, é a capacidade de capturar a luz, né? Ela não tem uma sensibilidade à luz tão boa, geralmente, né, isso não é uma regra, mas geralmente a lente ultra-wide fica atrás da lente principal. Então, geralmente, as fabricantes colocam na lente principal, né, na lente wide, o melhor que elas têm. Então, você vai ter a melhor abertura, né, a maior quantidade de megapixel. Então, como a gente vê aqui no P30 Pro, e aí você vai ver isso também no Motorola One Vision, vai ver também no Galaxy S10, Galaxy S20, vai ver no próprio iPhone, sempre a lente principal vai ter mais megapixel, como é o caso aqui do Huawei P30 Pro, que tem 40 megapixels. Até os Redmi da Xiaomi, né, o Redmi Note 8, por exemplo, tem uma lente de 48 megapixels e também no Redmi Note 8 Pro a gente tem uma lente de 64 megapixels, né? E outros aparelhos aí estão vindo também com a lente principal com 64 megapixels, né? Até da Motorola também, Motorola One Hyper. Então a gente tem a lente principal sempre com a maior quantidade de megapixel, a melhor sensibilidade para luz, vocês estão vendo aqui, ó, f1.6, isso aqui é a abertura, então você já vê que quanto menor o número, melhor é a abertura. Então a abertura é grande dessa lente aqui, você consegue até ver visualmente aqui, ó, o tamanho da abertura da lente, né, muito maior do que essa secundária aqui. Então a lente tem uma abertura muito grande, ou seja, ela tem uma sensibilidade à luz muito melhor. Então ela vai conseguir gerar fotos, né, em ambientes um pouco mais escuros, ambientes com não tanta luz, com muito mais qualidade do que as outras lentes. Então é isso, a regra geralmente é essa. Lente principal, abertura melhor, mais megapixel, mais recurso, geralmente ela é a mais privilegiada do conjunto. A lente ultra-wide geralmente tem uma abertura inferior, né? Vocês estão vendo aqui, né? O número é maior, f2.2, então essa é uma abertura inferior, ou seja, a sensibilidade à luz não é tão boa quanto a da principal.
A distância focal é menor, obviamente, até porque ela é uma lente de ângulo aberto, né? Então, já a gente vai entender também a questão da distância focal. E a gente tem aqui, como último item desse arranjo, que é um arranjo que está virando bem padrão, né? Bastante padrão, o último item é a teleobjetiva ou telefoto, né? A lente telefoto geralmente é uma lente com uma distância focal bem maior do que das outras, vocês estão vendo aqui. Na verdade, não é nem geralmente, é obrigatoriamente, ela vai ter uma distância focal muito maior que das outras. Então, vocês estão vendo aqui, ó, 125 milímetros de distância focal contra 27 milímetros aqui na lente principal e na ultra-wide 16. Então, olha só, é uma distância muito grande aqui focal. Por quê? Porque ela é zoom, né? Ela sempre tem o recurso de zoom. Vai depender aí do tipo do modelo do aparelho que você está comprando. Então, pode ser uma lente zoom 2x, 5x, até 10x. Né? Isso eu estou falando de zoom ótico. Então, a telefoto, né? A gente pode chamar ela carinhosamente, né? Porque muita gente chama de teleobjetiva, outros chamam de telefoto, mas a gente pode chamar ela só de tele, né? A lente tele é a lente com zoom. Geralmente ela tem menos megapixels, mas ela tem essa capacidade de capturar fotos a muita distância, exatamente pela distância focal que elas têm. E a mesma coisa a questão da abertura. Então ela nem vai ter muito megapixel e nem vai ter também muita abertura. Então a abertura dela também é pequenininha, não entra tanta luz na lente, até porque não adianta entrar a luz, né, que está próxima de você, já que o objeto que você está capturando está lá longe, né? Então a luz não vai chegar lá longe, você vai ter que trabalhar com a luz que está lá, né? Não, a abertura aqui meio que não importa tanto. Então esse é o arranjo bem padrão que a gente vê em vários aparelhos hoje em dia, intermediários como o Xiaomi Mi 9T também tem esse mesmo arranjo, né? A gente tem uma lente principal com uma boa quantidade de megapixel, abertura mais baixa também. No caso do Mi 9T a gente tem 48 megapixels, a gente tem uma lente secundária que é uma ultra-wide, né? E aí com uma sensibilidade menor à luz, mas com uma captura de ângulo bem maior. E em terceiro a gente tem a teleobjetiva, né? A tele que vai fazer fotos à distância. Então é bem padrão esse arranjo, é o arranjo que a gente mais vê hoje em dia, né, em vários modelos, e está ficando cada vez mais comum também a gente tem um quarto elemento aqui que é a lente macro, né? A gente tem aparelhos aí já intermediários saindo com lente macro também, já a gente vai falar dela também. Aqui a gente tem, como eu já disse, né, o sensor de profundidade, o time of flight, né? O time of flight, ele geralmente é aplicado em aparelhos mais caros, aparelhos top de linha, porque é um sensor bem avançado, um sensor que, né, lê com raio infravermelho a interface, né, o espaço 3D na sua frente, então ele é bem avançado. E aí esse sensor de profundidade em aparelhos mais baratos, ele vai ser apenas uma lente de profundidade, inclusive com poucos megapixels. Então, por exemplo, no Motorola One Vision, a gente tem um sensor de profundidade que não é TOF, né, não é Time of Flight, mas é super sensível, né, ele faz o trabalho bem, mas não é tão avançado quanto o TOF. Bom, seguindo aqui, a gente já viu todos os detalhes aqui, vocês podem ler com calma depois, se quiserem pausar o vídeo. Tá aí, lente macro, a distância focal é mínima, eu não coloquei aqui, né, porque essa câmera aqui do Huawei P30 Pro não tem uma lente macro, né, então não deu para apresentar aqui, mas como eu disse, está ficando cada vez mais comum. Então é interessante, nesse contexto que eu falei aqui da distância focal, ó, como a gente tem aqui, ó, a teleobjetiva, né, com zoom, tem a maior distância focal de todas, né, porque ela captura elementos bem distantes, e se tivesse uma câmera, né, uma lente macro aqui, a gente teria a distância focal da lente macro, ela é bem pequenininha, exatamente para fotos aproximadas, para você capturar um objeto que está super pertinho do aparelho, às vezes com distância de centímetros. Então, esse é o grande diferencial. Então, por um lado, a gente tem a teleobjetiva, né, a tele com uma distância focal gigantesca, né, para fazer o zoom, e a macro com uma distância mínima, pequenininha, para você tirar fotos bem próximas. Né, só fixando aqui mais uma vez, né, só para reforçar a ultra-wide para fotos de ângulo aberto e a wide, né, a principal, para fazer as fotos do dia a dia mesmo. É a câmera principal do seu aparelho, é a que vai obter melhor qualidade, mas também não vai conseguir esses recursos extras aqui que as outras lentes têm. Então, as outras lentes, né, essas lentes extras que os aparelhos estão ganhando são exatamente para dar conta do que a lente principal não dá, né? A lente principal ela não vai conseguir fazer todos esses recursos, então ela precisa dessas lentes auxiliares para conseguir fazer mais coisas, né? Para a câmera do seu celular ter mais versatilidade, né? Como você teria, por exemplo, numa câmera profissional, né? Trocando de lentes.
Bom, seguindo aqui na nossa apresentação, a gente tem um exemplo aqui, né, de wide versus ultra wide. Vocês estão vendo aqui a mesma captura eu fiz aqui com o ROG Phone 2 da ASUS, que é uma câmera razoável, não é melhor dos tops de linha atualmente, mas é uma câmera boa. E vocês conseguem ver exatamente o que eu apresentei na tela anterior. A lente wide, a lente normal, a lente principal do aparelho, ela vai obter uma qualidade de captura muito superior, por conta do alcance dinâmico dela, sensibilidade à luz. Ela obrigatoriamente sempre vai ter uma sensibilidade à luz melhor, ou seja, uma abertura melhor. E aí você vai ver, o resultado aqui, você consegue uma captura de cores. Olha só esse lilás aqui, nas paredes dessa construção. Você consegue ver um pouquinho do chão do interior da construção. Você vê o verde muito mais bonito, um verde mais vivo, o vermelho, o contraste entre as cores, o tratamento das sombras. E aqui, na lente ultra-wide, que é a lente de captura de ângulo muito mais aberto, você vai ter muito mais espaço. Eu estava na mesma posição aqui, eu tirei a foto no mesmo local, e aí você vê que aqui, na lente wide, na lente principal, apesar da qualidade ser muito superior, ele pega muito mais fechadinha aqui a captura. E aqui na ultra wide, olha só, captura muito grande mesmo, você consegue pegar todo o espaço quase aqui em torno, do local que eu estava. Então você consegue pegar mais detalhes, mais elementos, então é ótimo para você tirar fotos de grupos grandes de pessoas, fotos turísticas que você quer mostrar uma amplitude maior do local que você está visitando. Só que você vê claramente que o nível de detalhe, o nível de cor, de brilho, tudo que faz a foto ficar mais bonita não é tão bom quanto da lente principal. Dá para ver claramente, olha aqui essas flores, a pintura lilás da parede, você vê aqui que fica muito mais bonito na lente principal. Então eu queria deixar bem claro aqui essa diferença para vocês. É claro que dependendo do smartphone que você está comprando, a discrepância não vai ser tão grande. Eu quis botar aqui esse exemplo do ROG Phone 2 da ASUS, porque foi exatamente o smartphone que eu percebi que a discrepância era bem grande mesmo. Então você percebe aqui claramente. Mas isso vai variar de aparelho para aparelho. Por exemplo, o Galaxy S10, que eu já testei no ano passado, ele tem a lente ultra-wide bem boa. Então você não percebe tanta diferença em termos de qualidade. Percebe um pouquinho mais de distorção, às vezes a sombra não é tão boa, mas você não vai perceber uma coisa muito discrepante da lente principal. Bom, seguindo aqui, a gente tem a teleobjetiva contra a lente macro. A tele, como eu falei para vocês, é para fazer aquela distância maior, Você tem um elemento aqui na foto da esquerda, que eu tirei desses gansos. Os gansos estavam bem longe de mim, até porque ninguém é maluco de chegar perto de ganso, como vocês sabem. Então eu estava bem distante dos gansos, usei a teleobjetiva do meu Mi 9T para capturar eles, parecendo que eu estava bem pertinho. Então você consegue fazer aquele zoom, uma distância focal maior permite que você capture assuntos, No caso aqui, os gansos estavam bem distantes de mim, estavam pelo menos a entre 5 e 10 metros de mim, e eu consegui tirar essa foto aí bem aproximadinha deles, e ficou com uma qualidade bacana no Mi 9T. Aqui do lado direito a gente tem o exemplo da foto macro, usando a lente macro. No caso aqui foi o Motorola One Macro, e aí você percebe que a captura é super aproximada. Eu estava numa distância aqui dessa orquídea de mais ou menos uns 10 centímetros, então você já vê o objetivo é completamente diferente. De um lado a gente tem a tele fazendo fotos a longa distância, e do outro a gente tem a macro fazendo uma foto a curtíssimas distâncias. E aí, claro, a qualidade vai variar muito de aparelho para aparelho. Por exemplo, a câmera macro do Motorola One Macro eu não achei tão boa assim, porque ela tem uma quantidade de megapixel muito baixa, então a definição não é das melhores, mas ela cumpre o que promete, você consegue tirar boas fotos aí numa distância pequena. Seguindo aqui também a gente vai esclarecer a questão da distância focal e do ângulo de captura. Então, como eu falei para vocês, a lente tele, a teleobjetiva ou telefoto, ela tem uma distância focal muito grande. Em todos os celulares que você vai encontrar no mercado, a tele vai ter a maior distância focal ali no seu conjunto fotográfico. Então, com ela você consegue fotos de objetos bem distantes, porque a distância focal dela vai lá longe. Então, aqui nesse quadro à direita você percebe, esse padrão aqui, 18mm, 24, 35, é padrão de câmera profissional, mas dá para a gente usar como referência para câmeras de celular.
Então você tem aqui, ó, 18 milímetros, né? Você consegue pegar o ambiente como um todo. E aí você vai subindo, vai ficando cada vez mais próximo. Você vai fechando o quadro e se aproximando, né, do elemento lá no centro da imagem, até chegar aqui bem próximo, né, numa 300 milímetros aqui, ó. Vocês estão percebendo a diferença, olha, de 18 para 300 milímetros. Então, aquela casinha que estava lá longe, no fundo da imagem, você consegue fazer uma captura super aproximada dela com 300 milímetros. As lentes de câmera profissional, ela vem com, né, com aquela coroa que você gira e aí você muda, né, o milímetro. Você consegue fazer isso. Na câmera de celular não é possível fazer isso. Então, por isso que a gente tem várias lentes, cada uma com uma distância focal diferente. Então, você vai ter a tele, né, a teleobjetiva, com uma distância focal, dependendo aí da quantidade de zoom óptico que ela vai ter. Então, a gente tem câmeras aí com até 50 de zoom óptico, por exemplo, os tops de linha da Huawei conseguem fazer isso. Então, aqui no gráfico à esquerda, né, vocês estão vendo aqui, ó, a gente tem a tele 3x de zoom óptico, 1.5x de zoom óptico, só como um exemplo aqui, ó, você vê quão distante, né, você consegue capturar o objeto. As lentes normais, que tem uma distância focal menor e um ângulo de captura menor, a wide, que já captura um ângulo bem maior. Então, a gente termina aqui nos 130 graus de captura, né, de ângulo de captura, com a ultra wide. E seguindo adiante, a gente tem também a questão da abertura da lente. Isso é bem importante, porque isso deixa bem claro a capacidade que a câmera vai ter de capturar luz. Então, uma câmera que captura pouca luz, ela obviamente vai gerar para você fotos à noite, né, fotos noturnas, fotos em ambientes fechados, com pouca luz, de qualidade inferior, porque ela não vai conseguir extrair, né, o máximo de luz daquele ambiente. Então, aqui o número é inverso. Então, a lente que tem a abertura menorzinha, ela vai ter o número mais alto. Então, f8.0. Número alto, ó, a abertura aqui, ó, pequenininha, super fechadinha a câmera, vocês estão vendo aqui. E aqui, a f1.4 tem uma abertura enorme, ó, vocês estão vendo aqui, ó, gigantesca. Então, essa lente aqui você vai conseguir, mesmo num ambiente assim, no caso aqui a gente está vendo lentes, né, para câmeras profissionais. Uma lente dessa aqui que tem essa abertura gigantesca, mesmo você numa festa de casamento, uma festa noturna, você vai conseguir fazer fotos excelentes aqui, né, exatamente porque você consegue absorver muita luz aqui com essa abertura enorme. Nos smartphones, a gente não vai chegar a ter aberturas f8.0, isso é muito mais do universo da fotografia tradicional. Nos smartphones, geralmente, a gente fica aqui entre 1.7 e 2.4. O Galaxy S9, né, a geração antes do S20, S10, o Galaxy S9 ele tinha o recurso de abertura variável, né? A lente principal dele fazia abertura variável, ela tinha esse mecanismozinho aqui, né, abrindo e fechando, então você conseguia fazê-la mais fechadinha ou fazê-la mais aberta. Isso, infelizmente, a Samsung abandonou, né, no S20, então a gente não tem mais. Até o S10 a gente ainda tem esse recurso da abertura variável. No S20 não tem mais, ela está trabalhando muito mais agora com a questão da fotografia computacional. Então ela está tratando a luz não mais com a abertura, né, das câmeras tradicionais, e aí está focando na fotografia computacional, que é usar a inteligência artificial, né, e aquela tecnologia também de combinação de pixel, né, dual pixel, quad pixel, para fazer esse tratamento da luz. Como vocês viram aqui, né, trata-se de uma parte muito técnica. É claro que dá para a gente avançar muito mais aqui, falar muito mais de abertura, mas eu queria fechar só a questão mais simples aqui dos smartphones, né? Como eu disse, todos os smartphones, né, independente do tipo de lente que você vai estar analisando, vai ter uma abertura. Geralmente, as lentes ultra-wide, as lentes telefoto vão ter aberturas de 2.4, 2.2, ou seja, vão ser menos sensíveis à luz. Enquanto a lente principal, né, a lente que é o carro-chefe ali do conjunto fotográfico, vai ter uma abertura bem maior, né, 1.7, 1.5, vai depender aí do modelo. E aí essa abertura bem maior vai garantir qualidade muito bacana aí para fotos em ambientes, né, mais escuros. Bom, então é isso. Espero que você tenha gostado desse guia, né, que tenha esclarecido as suas dúvidas. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu joinha, compartilhe com seus amigos, não deixe de se inscrever no canal, que é muito importante para ajudar o nosso trabalho, e também não deixe de conhecer o nosso site, o mobzu.com.br, onde você encontra muitas outras dicas e guias super úteis para o seu dia a dia com tecnologia. Obrigado para você que assistiu
e até a próxima. Tchau, tchau!